E senhoras e senhores, autoridades presentes, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao 20º Fórum Regional de Fortalecimento da Rede de Parcerias, Etapa Rio de Janeiro. Os fóruns regionais têm por objetivo promover maior integração entre os parceiros da rede de parcerias. Esta é a 5ª edição realizada pelo Rio de Janeiro e é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e conta com o apoio dessa importante rede de governança colaborativa, a Rede de Parcerias. Nesta ocasião, também serão assinados atos de parcerias e cooperação federativa, como o acordo para a regulamentação da cota de vagas para mulheres em situação de violência nas contratações federais e a cessão de imóvel da União para a construção da Casa da Mulher Brasileira. Senhoras e senhores, neste momento, iniciaremos então a abertura do 28º Fórum Regional de Fortalecimento da Rede de Parcerias, Etapa Rio de Janeiro. Para compor a mesa de abertura, convidamos o governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro. Bom dia, gente. Bom dia. A ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, senhora Esther Dweck. A ministra de Estado das Mulheres, senhora Cida Gonçalves. A deputada federal Benedita da Silva. A senhora Analine Castro, primeira-dama e presidente de honra do Rio Solidário. O secretário de Estado de Governo e secretário extraordinário de representação do governo em Brasília, André Moura, responsável pela coordenação da rede de parcerias no Estado do Rio de Janeiro. A deputada estadual Tia Ju, segunda vice-presidente da mesa diretora da LERJ. A deputada estadual Renata Souza, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da LERJ. A deputada estadual Élica Takimoto. A secretária de Estado da Mulher, senhora Heloísa Aguiar. A presidente do Rio Solidário, representando a sociedade civil, senhora Paola Figueiredo. Senhoras e senhores, para iniciarmos oficialmente esta solenidade, convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro pela Banda da Polícia Militar do Rio de Janeiro.
E para fazer uso da palavra, convidamos o senhor secretário de Estado de Governo e secretário extraordinário de representação do governo em Brasília, senhor André Moura, responsável pela coordenação da rede de parcerias no estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todas e a todos, senhor governador do estado, governador Cláudio Castro, nossa querida primeira-dama, Ana Aline Castro, e presidente de honra do Rio Solidário, senhora ministra Esther Dweck, ministra de Estado da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, a ministra Cida Gonçalves, ministra da Mulher, nossa querida deputada Benizita da Silva, deputada e secretária da Mulher na Câmara Federal. Cumprimentar aqui as senhoras deputadas estaduais, deputada Tia Ju, nossa querida deputada Renata Souza, deputada Élica Takimoto, cumprimentar Paola Figueiredo, presidente do Rio Solidário, saudar aqui todos os demais secretários, presidentes de órgãos, minha amiga Heloísa, secretária também, minha cara colega secretária, e primeiro das boas-vindas a todos neste 28º Fórum de Fortalecimento da Rede de Parcerias. Esta é a 5ª etapa aqui no estado do Rio de Janeiro, de 28 que já ocorreram durante todo esse período em todo o país. Rio de Janeiro cedia 5 etapas com essa. E dizer que a nossa Secretaria de Representação do Governo do Estado em Brasília, ela foi criada para ser um ponto de apoio para os gestores fluminenses na tramitação das demandas estaduais, na tramitação das demandas municipais, e essa tem sido uma determinação do governador Cláudio Castro, que a gente faça da Secretaria de Representação do Governo do Estado do Rio de Janeiro em Brasília um local, um ponto de receber, de acolher e de auxiliar, não só cumprindo a nossa missão
em relação às secretarias de Estado, aos órgãos do governo do Estado, mas também em relação a todos os municípios fluminenses e a todos, por determinação do governador, nós temos atendido, nós temos auxiliado e temos, acima de tudo, ajudado os gestores e os técnicos municipais e também as organizações da sociedade civil. Conversava um pouco antes do início dessa solenidade com a nossa presidente do Rio Solidário, e ela me dizia que depois dessa parceria com a secretaria e com o fortalecimento dessas redes, nós aumentamos em mais de 500, presidente, em 500 organizações que passaram a ser, presidente de honra, nossa querida primeira-dama Analine, parceiras também do Rio Solidário, graças a esse trabalho feito por todos. E nós, sob a orientação do governador Cláudio Castro, nós temos procurado servir a todos. Os municípios que muitas das vezes tinham projetos tramitando nos ministérios em Brasília, hoje tem um apoio e toda a estrutura da Secretaria de Representação para auxiliar para que esses processos possam tramitar, possam ser efetivados e os recursos possam chegar na ponta para obras e ações importantes que melhoram a qualidade de vida das pessoas. E, nos últimos anos, todo o esforço que foi feito na gestão do governo do Estado, do governador Cláudio Castro, é para que a gente possa capacitar cada vez mais gestores e técnicos, para que a gente possa continuar mantendo, governador, o Rio de Janeiro na liderança nacional, segundo o ranking do próprio Ministério de Gestão e Inovação de Serviços Públicos. Nós pelo segundo ano consecutivos, nós estamos liderando esse ranking de ações. Alcançamos, e aqui estão os dados que eu fiz questão de anotar, 100% de lançamento na plataforma Mãos à Obra, para retomada de obras federais inacabadas ou paralisadas. 100% nós conseguimos, esse número aqui, graças ao trabalho de toda a nossa equipe. Da mesma forma, alcançamos 100% do envio dos planos de ação da Lei Paulo Gustavo do Ministério da Cultura. Somos o primeiro estado da federação a aderir à plataforma Obras Gov do governo federal, reafirmando, portanto, esse compromisso que nós temos com a transparência, e essa é a determinação do governador Cláudio Castro, com a transparência, eficiência administrativa e execução de políticas públicas. Hoje, a Secretaria de Representação tem liderado a rede de parcerias Gov no Rio de Janeiro e conta com a adesão da maioria dos municípios fluminenses. Promovemos capacitações contínuas que geram economia significativa e já viabilizaram recursos substanciais para o Estado, totalizando algo em torno de 12 bilhões e meio de reais nos últimos anos, desde o início da gestão do governador Cláudio Castro. Graças à confiança e uma equipe que foi formada em Brasília, parceria com o governo federal, para que a gente pudesse alcançar esses números. E é com grande satisfação, governador, que destacamos aqui a contribuição que o Estado do Rio de Janeiro nós temos dado ao novo Programa de Aceleração, novo PAC, onde, graças a essa parceria, nós temos trazido obras importantes de infraestrutura e desenvolvimento urbano. E graças a todo esse esforço da nossa equipe, e eu quero aqui agradecer a toda a nossa equipe, eu quero aqui fazer uma saudação especial ao nosso querido Edmilson, que tem sido um parceiro dos municípios, de todos os municípios. O Edmilson tem coordenado todo esse trabalho, todos esses números exitosos, todos esses anos que o Estado do Rio de Janeiro lidera esta parceria com o governo federal. É graças a sua equipe, liderada por Edmilson. Quero fazer aqui justiça, Edmilson, você que verdadeiramente é o grande comandante desse processo. Vem cá, Edmilson, vem cá. Ele merece, né? Obrigado. Edmilson é um craque. Já vi ali, né, Edmilson? Ali, tá dando... Aí. E agora, nós estamos muito animados, acima de tudo, com o lançamento de novas ferramentas desenvolvidas pela Secretaria de Representação. Nós estamos com 2 estandes aí na área externa, onde a gente hoje está apresentando e convidar aqueles que não tiveram oportunidade ainda de conhecer os nossos estandes na área externa, o nosso painel de gestão de recursos públicos federais, que nós somos hoje, somente ao lado do estado de Minas Gerais, 2 estados apenas têm esse painel,
que facilita muito, e é uma ferramenta importante, não só para as secretarias e os órgãos do governo do Estado, mas também à disposição de todos os municípios, de todas as prefeituras, de todos os seus técnicos, né, para que a gente possa, né, com essas ferramentas, diminuir as distâncias e aproximar cada vez mais o poder público municipal do poder público federal através da Secretaria de Representação. E uma inovação, né? Nós estamos aí também com um stand que é uma ação inovadora, que é a gamificação de conteúdos voltado para a gestão pública. Somos o único estado, o primeiro estado a lançar mão dessa plataforma, que também está à disposição não só das secretarias do governo do estado, dos órgãos, mas também dos municípios fluminenses. E essas ferramentas, elas são projetadas para revolucionar exatamente a evolução, a execução orçamentária, que é tão importante, que muitas das vezes tão complicada, tão burocrática, e que essas ferramentas vão auxiliar muito na execução orçamentária e auxiliar também, logicamente, nas transferências, né, dos recursos da União. Então, com essas novas ferramentas que estamos lançando, entramos numa nova fase de entregas mais efetivas e, acima de tudo, né, com a certeza de que vamos ter um melhor resultado, chegando o recurso nos municípios, no Estado, para cada vez mais, como tem sido sempre um lema da gestão do governador Cláudio Castro, melhorar a qualidade de vida do povo fluminense. Então, sejam todos muito bem-vindos, agradecer a parceria durante todos esses anos, né, de tantas capacitações, que não fossem a confiança de vocês que fazem parte do poder público, seja da esfera estadual ou municipal. Logicamente, não teríamos o êxito que estamos tendo, mas agradecer, sobretudo, a parceria com o governo federal, a ministra da Gestão, que tem sido, e agradecer a ministra, toda a sua equipe, tem sido grande parceira do Estado do Rio de Janeiro. Essa parceria tem trazido resultados importantes. Como eu já falei, do início da gestão do governador Cláudio Castro, foram cerca de 12 bilhões e meio que nós fomos buscar junto ao governo federal, e graças também a essa parceria e as ferramentas que nós estamos construindo juntos. Sejam bem-vindos, que tenhamos uma continuidade, já que esse fórum regional começou no início da semana, se encerra hoje, mas a parceria com a Secretaria, com o governo do Estado do Rio de Janeiro, continua por todo o ano, porque essa é a determinação do governador Cláudio Castro, facilitar, encurtar distâncias, aproximar os municípios e o Estado do governo federal, mas, acima de tudo, buscar recursos para que a gente possa continuar construindo um futuro cada vez melhor para o povo fluminense. Muito obrigado a todos. Ouviremos agora a senhora Paola Figueiredo, presidente do Rio Solidário, representando a sociedade civil. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar as autoridades presentes. Gostaria de cumprimentar a ministra Esther Deuick, a ministra Cida Gonçalves, o governador Cláudio Castro, a nossa primeira-dama e presidente de honra, Ana Aline Castro, a deputada Tia Ju, deputada Benedita, deputada Renata Souza, deputada Elica Takimoto, secretário André Moura, secretária... cadê a Elô? Secretária Elô Aguiar. Gente, é um orgulho representar a sociedade civil aqui hoje. O Rio Solidário, ele tem 29 anos de existência como obra social do Estado, e o nosso objetivo sempre foi construir pontes. Desde então, nós fazemos o elo de todas as organizações da sociedade civil do Estado, representando todos os municípios, com doadores, com patrocinadores, com programas e ações sociais. E, diante disso, eu estou há 10 meses na gestão, e a gente começou em parceria, né, secretário André, com o programa Rio Solidário mais Negócios Sociais. Nós tínhamos 1.300 organizações. Quando eu entrei, né, quando nós iniciamos esse programa, e agora, como o secretário falou, passamos para 1.900. O que esse programa faz? Ele é um programa de aceleração, e nós percebemos que precisávamos ir além de entregas de doações, entregas de cestas de alimentos. É muito importante essa ação. Nós estamos, inclusive, agora com a campanha SOS Chuvas pelo Rio Grande do Sul, mobilizando diversos órgãos de governo, diversos órgãos da sociedade civil, representantes de pessoas físicas, mas nós gostaríamos de ir além, porque as organizações de base, tem muitas aqui, né, pessoal? Organização, levanta a mão, por favor. Olha aí, quanta gente, parceiro de vários momentos.
nós temos parceria longa, não é isso? E nessa parceria a gente percebeu que a gente precisava fazer mais. Por que não auxiliar com aceleração, com capacitação, para que vocês tenham a certificação, para que vocês aprendam a entrar no Transfere Gov, usar o Transfere Gov. Então, o programa ele vai além, ele faz uma rede. E a gente está aqui com o objetivo de construir pontes, junto com o nosso Ed, tio Ed. O tio Ed, né, gente? Ele participando aí desse coração aí, desse elo. Eu queria só fazer mais uma observação, que nós temos a Casa Abrigo Lar da Mulher, que hoje é chamada de Lar da Mulher. Ela tem a capacidade para que 60 mulheres sejam abrigadas em situação de risco de vida, com suas famílias. E isso é muito importante, porque ela é a única do Estado e ela está há 15 anos aqui com o Rio Solidário fazendo a gestão, e agora nós contamos com a parceria da Secretaria da Mulher aqui nessa cogestão. Então é isso, pessoal. Para não me estender mais, eu quero agradecer a todo mundo da sociedade civil que entende o comprometimento aqui nosso como representantes de vocês junto à rede de parcerias, e quero agradecer a todos e lembrar que é importante trabalharmos juntos. Vamos continuar construindo essas pontes. Obrigada. Com a palavra agora, a secretária de Estado da Mulher, senhora Heloísa Aguiar. Bom dia a todas e todos. Governador Cláudio Castro, primeira-dama, minha amiga Analine Castro, ministra Esther Dweck, que bom recebê-la aqui. Minha chefa, ministra Cida, que bom a senhora estar aqui no Rio de Janeiro numa sexta-feira, na mesma paleta, porque a gente nem combinou, né, ministra? E tem um motivo de eu estar de verde, eu vou contar já já. Secretário André Moura, obrigada por abrir esse espaço no seu evento. Quero agradecer a parceria. O senhor, desde que chegou, incansável, agora também secretário de governo, o senhor e seu time, muito obrigada. Deputada Renata Souza, que alegria tê-la aqui. Deputada Érica Takimoto, muito obrigada pela presença. Tia Ju, parceira de todas as horas, obrigada pela presença. Paola, minha amiga, presidenta do Rio Solidário. E deputada Benedita da Silva, que alegria ter a senhora aqui no seu estado e, sobretudo, aqui no espaço do Maracanã, da nossa cidade, um espaço emblemático. E por que eu estou de verde, gente? Por que a Secretaria da Mulher está aqui hoje? Porque nós, mulheres, quando a gente enxerga uma oportunidade, a gente vai ocupando os espaços, né, ministras, né, primeira-dama, deputadas. Então, governador, o secretário André gentilmente nos cedeu esse espaço para que nós pudéssemos celebrar hoje, 10 anos após o início do processo administrativo, o recebimento da cessão de um terreno da União para o governo do Estado para a construção da Casa da Mulher Brasileira. Merece palmas. É uma conquista das mulheres fluminenses, do movimento de mulheres do nosso Estado. E aqui eu quero fazer uma deferência em nome da professora Ildete, que representa a sociedade civil, uma referência do nosso Estado. Por favor, professora, levanta. A senhora é a nossa acadêmica que fala de trabalho, que fala de mulher, que fala de empoderamento. Então, eu estou muito feliz. A gente nem combinou da mesma paleta, a senhora também está de verde. E eu quero dizer que hoje isso só é possível porque, em 2023, o governador Cláudio Castro criou a Secretaria Estadual da Mulher, a qual estou à frente há 1 ano e 4 meses. E hoje aqui a gente vai celebrar esse ato de receber esse terreno e depois, com o Ministério das Mulheres e o Ministério da Justiça, a qual a gente já fez adesão há 1 ano atrás, né, ministra, para a construção da Casa da Mulher Brasileira. A primeira no Estado, mas eu espero que seja a primeira de algumas, porque não é uma obra fácil, não é uma obra barata, mas assim, a gente sabe que os recursos já estão separados com esse objetivo, que é um espaço de acolhimento para todas as mulheres, que é um espaço num terreno enorme, bem perto aqui. Essa tramitação demorou bastante, porque o terreno precisa ter umas especificações, precisa ter uma metragem, é um terreno grande, porque lá a gente vai oferecer, a Casa da Mulher Brasileira vai oferecer uma rede de serviços
com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, que eu quero saudar todo o Poder Judiciário que está aqui à frente, a Rede Patrulha Maria da Penha. São muitas amigas que compõem essa rede, porque nos tornamos amigas. Né? Quero cumprimentar as conselheiras do CEDIM, obrigada pela presença, a qual estou presidenta do Conselho Estadual da Mulher. Então, voltando, a Casa da Mulher Brasileira será um espaço. A gente hoje assina o recebimento do terreno oficialmente, e aí a gente vai começar a segunda fase, que é a tramitação, mas é uma tramitação mais rápida de recebimento dos recursos e, consequentemente, a construção desse equipamento que vai receber as mulheres vítimas de violência no espaço humanizado, no espaço preparado para que essas mulheres possam ser recebidas, acolhidas e tenham suas vidas transformadas. Então, eu queria também pedir para toda a sociedade civil, já que esse evento é de vocês, para que vocês tenham o olhar em todos os projetos, o olhar de gênero, o olhar para as nossas mulheres, porque sem a sociedade civil também a gente não consegue fazer nada. Eu acho que hoje é um momento muito oportuno de nós estarmos juntos e juntas de vocês para assinar para celebrar e assinar o recebimento desse terreno, de um importante equipamento. Então, hoje, 10 anos depois de Verde, com muita esperança no coração, eu tenho certeza que a política para as mulheres no Rio de Janeiro tem um grande momento de celebração e um momento de concretude, celebrando, mas com atos concretos, que há 1 ano e 4 meses eu quero agradecer a minha equipe, a equipe do Edmilson também, e a sua equipe, ministra Esther, que, de forma muito célere, quando a gente destravou, a gente conseguiu fazer com que esse ato seja assinado hoje. E, num segundo momento, também com a ministra Esther, nós vamos assinar uma ACT, um Acordo de Cooperação Técnica, nós, da Secretaria Estadual da Mulher, que nós vamos implementar o Decreto 11.430 de 2023, aqui no Estado, que dispõe sobre a reserva de vagas de 8% para as mulheres vítimas de violência nos contratos terceirizados do governo federal. E esse acordo de cooperação técnica vai ser organizado, coordenado pela Secretaria Estadual da Mulher. Então, teremos 2 atos, invadimos o evento de vocês, mas foi bastante proposital para que nós pudéssemos reunir essa agenda de milhões que está aqui no palco, porque também temos a situação das chuvas, ministra Cida também está à frente, e junto com o Rio Solidário, junto com a Secretaria, junto com toda a força do Governo do Estado, já nos colocamos oficialmente à disposição, ministra, para a senhora nos usar, junto com a LERJ também, né, deputada? A gente aqui trabalha todo mundo junto, de mãos dadas. Então, hoje, nós estamos aqui com esses 2 atos importantíssimos para a política de gênero das mulheres no Estado do Rio de Janeiro, porque nós fazemos políticas com mulheres e para as mulheres. Muito obrigada a todos e todas. Eu espero que seja um momento assim de renovação das nossas esperanças por dias melhores para as nossas mulheres. Obrigada. Para fazer uso da palavra, a deputada estadual Renata Souza, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da ALERJ. Bom dia, senhor governador, a primeira-dama, Naline, bom dia, as nossas ministras, Esther e também Cida, as nossas deputadas queridas, companheiras de parlamento, deputada Benedita, deputada Tia Ju, deputada Élica. Muito importante ver a Secretaria de Estado aqui trazendo esses elementos tão centrais, o Rio Solidário também nessa perspectiva. Bom, presido a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e não poderia deixar de estar aqui hoje atendendo a um convite das ministras, mas também entendendo a nossa perspectiva em termos de uma cidade, de um Estado que nos desafia a pensar todos os dias em políticas para a proteção das nossas mulheres. O Rio de Janeiro, hoje, infelizmente, é o 2º Estado com maior índice de feminicídio no nosso país. Isso demanda que todos nós possamos agir juntos para garantir uma rede de proteção, mas mais que isso, uma rede que faça com que essa mulher supere todo um ciclo de violência que ela está submetida, seja no mercado de trabalho, seja dentro da sua própria casa e seja pela ausência de políticas públicas. Por isso, fico muito feliz do debate constante com a secretária Heloísa, que tem se colocado sempre à disposição. Inclusive, senhor governador,
eu cobrando veementemente naquele plenário da Assembleia Legislativa mais orçamento para a secretaria, porque quando a gente fala de prioridade para as mulheres, precisamos ter destinado orçamento. A gente está falando de dinheiro, de investimento. Então, nesse sentido, é central a parceria da Assembleia Legislativa e coadunando na luta pela vida e defesa das mulheres. Importante dizer que lá na Assembleia Legislativa implantamos, via Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a Sala Lilás. E, senhor governador, em um ano de atuação foram mais de 200 casos concretos que nós atendemos. É a primeira Sala Lilás do Parlamento brasileiro, e lá encontramos no acolhimento a essas mulheres, em especial no último mês, casos absurdos de violência sexual, de estupro. Então, é essa situação hoje no Estado do Rio de Janeiro. Por isso, obviamente, contamos com a parceria com a Defensoria Pública, vejo aqui a doutora Flávia, com a parceria também com as DEANs, vejo aqui a doutora Tatiana, porque a gente entende a importância de trabalharmos juntos. E não tem jeito. Num Estado onde o feminicídio é algo que nos desafia, precisamos também falar das nossas crianças, da nossa infância, que muitas vezes está órfã nesse processo. Então, cumprimento aqui a minha companheira vereadora Thaís Ferreira, que é presidenta da Comissão das Crianças na Câmara de Vereadoras e Vereadores do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela sua presença. Acho também que é central que possamos utilizar mais a Assembleia Legislativa, senhor governador, senhoras ministras, para trazer esse debate de maneira concreta. Afinal de contas, cada deputado, cada deputada tem ali a relação nos municípios e, portanto, a Assembleia Legislativa também vira esse agregador onde essa busca por socorro às mulheres chegam de maneira muito concreta. Então, me coloco à disposição, parabenizo pela Casa da Mulher Brasileira, sem dúvida nenhuma, ter no Estado do Rio de Janeiro significa que essa rede de proteção vai garantir um acolhimento adequado a essas mulheres, mas me coloco à disposição, acima de tudo, de estar fortalecendo a luta pela vida de todas as nossas mulheres e sigamos juntas, juntos e juntas, para que as nossas mulheres não sofram com a violência cotidiana, não sofram com processos de vulnerabilização da sua vida. Muito obrigada a todos e a todas. Ouviremos agora a deputada federal Benedita da Silva. Bom dia a todas e a todos, as autoridades aqui presentes, né, o excelentíssimo senhor governador. Quero saudar especialmente também o nosso querido secretário André Moura, a nossa primeira-dama e também a nossa secretária da Mulher Estadual e essas duas guerreiras que têm nos ajudado muito na política nacional das mulheres, Esther e Cida, né, uma dupla maravilhosa, e as minhas deputadas estaduais. Como eu não estou com a nominata aqui, então eu digo que cumprimento a todos e todas e espero que, em nome do governador e das nossas ministras, todos sintam cumprimentados. Eu não sabia que ia falar, mas eu adoro essas coisas assim que de improviso. Eu queria apenas dizer que nós estamos vivendo momentos difíceis na vida da mulher. É lógico que eu estou aqui como coordenadora da bancada feminina da Câmara dos Deputados e das Deputadas. Estamos num processo em que, hoje, com o instrumento que temos do Ministério da Mulher, nós estamos também trabalhando ali muito juntos para que realmente nós tenhamos políticas para as mulheres nesse país. Não são apenas um programa de governo, mas o fato de termos condição de construirmos mais casas, né,
para as mulheres, para protegê-la, para colocá-las em segurança, para que elas possam também tratar de outras situações que nós sabemos que atingem a essas mulheres quando elas estão numa situação de vulnerabilidade. Senhor governador, existe em nossas vidas, e eu posso falar isso que eu estou quase centenária, para dizer que hoje nós vivemos um outro momento das nossas vidas. Hoje nós estamos mais exigentes com o papel nosso na sociedade em que nós vivemos. E eu quero crer que, tendo o Estado do Rio de Janeiro, diante do que já colocou aqui a nossa deputada, que temos o maior índice de feminicídio, estamos em segundo lugar, é preciso que esta proteção dessa mulher ela se dê desde o momento que essa mulherzinha vai para a creche. É importante acompanhá-la, é importante estar ao seu lado, porque muita coisa acontece também que traumatiza essa menina, essa criança, essa menina que se torna uma mulher, que é justamente na faixa em que ela vai estar de 0 a 7 anos de idade. É nesse momento que a gente tem a experiência muito pessoal, é que nós nos revelamos e nos descobrimos. E não é possível nós aturarmos mais violência sexual, né? Nós estamos vendo violência doméstica, a vulnerabilidade em que se encontram as mulheres, e eu não posso deixar de dizer, senhor governador, principalmente as mulheres negras. E, por isso, na Câmara dos Deputados e Deputadas, nós temos uma bancada negra oficialmente criada, com assento na bancada dos líderes, para ali propor políticas para a população negra, para as mulheres, principalmente, já que estou coordenando a bancada, e temos encontrado na nossa ministra Cida um momento em que o companheirismo, a cumplicidade ali existente, independente de sigla partidária, nós estamos conseguindo avançar, seja no Poder Legislativo com mais proteção para nossas mulheres, não é? E seja, a Ildete sabe que ela é uma veterana, então mas ela não é centenária, não. Centenária sou eu. Mas é porque ela é assim, na política para mulheres, senhor governador, ela põe a gente de cabeça quente. É impressionante. E desde a constituinte do lobby do batom, ela não olha para a sigla, ela olha para o gênero. Mulher, pronto. Ela vai estar ali presente. Então, é um prazer poder estar aqui no 28º Fórum Regional de fortalecimento das redes, das parcerias, né? O Rio Solidário, eu também já tive oportunidade de trabalhar com o Rio Solidário, no pouco tempo que fiquei como governadora do Estado, mas encontrei, né, ali um grande apoio, né, um abrigo para quem teve uma gestação de 9 meses para resolver muita coisa. O governador tem 4 anos, eu tive 9 meses para dar o cuidado que todas precisavam, e sempre muito junto com o Conselho da Mulher, sempre junto agora com a Secretaria, e eu quero dizer que pode contar conosco, estaremos na Câmara Federal, e estaremos também, governador, fazendo um apelo que a gente já fez para o presidente da República: põe mais dinheiro para as mulheres, que a gente tem muita coisa para fazer. Muito obrigado. Convidamos agora a senhora Regina Lemos para realizar a entrega do troféu da Rede de Parcerias. Pessoal, a Rede de Parcerias completa agora 9 anos.
E a rede de parcerias vem juntar estados, municípios, sociedade civil e União para trazer e movimentar todo mundo para que as políticas públicas, inclusive das mulheres, sejam entregues de forma mais fácil e mais ágil. E a gente vem fazendo esses fóruns. A gente faz bagunça? Faz. A gente faz barulho? Chama o Edmilson de tio? Chama. A gente faz curso com os municípios do Rio de 360 horas? Faz. A gente faz tudo junto e se movimenta. E aí a gente tinha que ter um símbolo, né? As Olimpíadas não tem lá a tocha olímpica, né? O fogo olímpico, tudo, né? A gente tinha que ter um símbolo. E aí nós fizemos um símbolo do Fórum Regional com todos os fóruns em cada estado que a gente passou. Esse é o 28º. E a gente movimenta a alta gestão, porque o apoio é fundamental. Sem o apoio da alta gestão a gente não consegue. Mas a gente movimenta os técnicos também. Aquele que salva a planilha, aperta o botão, perde a senha, a gente acha de novo, né? E aí, esses representantes da rede nos estados é sempre o corpo técnico, é o coordenador do estado e que movimenta os técnicos aqui na ponta. E com a passagem, a gente sempre deixa uma responsabilidade e deixa o troféu no último estado que sediou. Igualzinho a tocha olímpica, o troféu. E aí a gente tem duas coisas muito importantes. Primeiro, perguntar ao governador se o senhor está preparado para essa responsabilidade. Não pode ser diferente, tem que estar preparado. É uma responsabilidade muito grande. E a segunda coisa, pedir licença, minha chefe já conhece a peça, não vai ser as autoridades que vão receber o troféu. São as autoridades da nossa rede, que são os nossos coordenadores estaduais. E essa rede é grande. Cadê o coordenador do Mato Grosso? Ai, levanta. Cadê? Levanta os coordenadores dos outros estados. Mato Grosso, Acre. Depois vocês vão dizer que eu não lembrei. Bahia, ótimo. Quem? E os institutos federais? Estão aí? Fiocruz. Ninguém vai levantar, né? Tudo bem. Vou cortar do WhatsApp, só uma vez. Não é brincadeira. Meninos, eu convido o coordenador do estado da Bahia, que sediou o nosso 27º, Léo. Tem que ser com sotaque. Tem que ser com sotaque. Léo, venha. E vem o Edmilson. Brincadeiras à parte, é uma simbologia muito importante. Espero que vocês sintam esse calor, essa energia que existe na rede. E vocês aqui cariocas, né? Aliás, é vocês cariocas não, né? Nós cariocas somos assim mesmo, né? Calorosos. Os baianos também foram, receberam e trouxeram aqui o troféu para a gente. Esse é o nosso 28º, terceiro na sua gestão, governador. Dos 5, 3 foram na sua gestão. A gente agradece muito o apoio e a importância dessa movimentação. Gente, muitíssimo obrigada. Eu vou parar de falar e dar, por favor,
É para devolver. Eu devolvo fazer. E neste momento, então, daremos início aos atos de entregas do Governo Federal. Para assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado da Mulher, o Ministério das Mulheres e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que estabelece percentual mínimo de vagas para mulheres em situação de violência doméstica e familiar, em contratações públicas, reforçando a diversidade e a sustentabilidade nas compras públicas. Para a assinatura deste acordo, convidamos o senhor governador Cláudio Castro. A senhora ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, senhora Esther Dweck. A ministra das Mulheres, senhora Cida Gonçalves. E a secretária de Estado da Mulher, senhora Heloísa Aguiar. Passaremos agora à assinatura de cessão de imóvel localizado na Avenida Bartolomeu Gusmão, São Cristóvão, Rio de Janeiro, para a construção da Casa da Mulher Brasileira, equipamento público que concentrará serviços às mulheres em situação de violência, com o objetivo de promover atendimento integral e humanizado conforme a Lei Maria da Penha. Para a assinatura, convidamos o senhor governador Cláudio Castro. A senhora ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, senhora Esther Dweck. E a ministra das Mulheres, senhora Cida Gonçalves. Passaremos agora à assinatura de cessão gratuita de imóvel da União à Prefeitura de Macaé para a construção do Parque Linear na Praia Campista. Convidamos para a assinatura a senhora ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, senhora Esther Dweck. E convidamos o senhor vice-prefeito de Macaé, senhor Célio Chapeta.
E passamos a palavra à senhora Cida Gonçalves, ministra de Estado das Mulheres. Bom dia. Quero saudar o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e a primeira-dama, Naline Castro, que a gente já se conheceu, né? Estamos aí na luta. A minha companheira de esplanada e de luta, ministra de Estado, Gestão e Inovação, Esther Dweck, minha parceira de caminhada no Congresso Nacional, deputada Benedita da Silva. Não é fácil, né, gente? Não é fácil, né, Benedita, o que a gente passa por ali. Deputada estadual Tia Ju, minha companheira Renata Souza, deputada estadual, presidente da comissão. Estou devendo uma vinda aqui, Renata, não esqueci. Élica Takimoto, né? A secretária de Estado da Mulher do Rio de Janeiro, Heloísa Aguiar, parceira, companheira de implementação de política para as mulheres. O secretário de Estado de Representação do Rio de Janeiro em Brasília, André Moura. André, a gente vai ter que ficar mais perto, né, André? Presidente do Rio Solidário, Paola Figueiredo, representando aqui a sociedade civil. Quero deixar um abraço para minha amiga Ildete. A gente já se trabalhou juntas. E a Ildete tinha uma incumbência de escrever a minha história, porque eu sou preguiçosa para escrever, ela e a Lourdes Bandeira. A Lourdes Bandeira, infelizmente, a gente perdeu, mas ela ficou com a incumbência. Né? A magistrada coordenadora estadual da mulher em situação de violência, a doutora Renata Medina, representando a Defensoria Pública, a doutora Flávia Nascimento, a procuradora de Justiça e coordenadora do Centro de Atendimento à Violência Doméstica, a doutora Cláudia Araújo, a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, a major da PM Bianca Neves, conselheiras da Sociedade Civil, do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, a Fabiana Santos, a Neidiane Carvalho, e a secretária estadual de Mulheres do PT, também a Fabiana, que eu queria deixar aqui um abraço. Queria dizer da importância de estar aqui nesse momento, e como a Heloísa já disse, governador, 10 anos depois. E quando eu vim aqui para o Maracanã, eu me lembro que eu estava no processo, eu era secretária estadual, era secretária nacional de enfrentamento à violência, e eu vim ver o terreno. Até me lembro que a gente estava olhando o terreno, alguém disse, é melhor vocês ir embora, que já vai começar uma briga aqui. Mas nós insistimos, né, porque mulher insiste, né, e persiste, para ver o tamanho do terreno. Isso era 2014. Era 2014. Né? 2015, nós vivemos o processo que vivemos, 2016, e esse tempo todo, todas as políticas para as mulheres ficaram paradas. Né? Quando o presidente Lula assume a presidência da República, ele dá ordem a todos os ministros que nós temos que retomar todas as obras paradas. Todos os processos que estavam parados era para sair do papel. E, entre eles, uma coisa que era prioritária para ele, a questão do atendimento às mulheres em situação de violência. E uma segunda questão, que eu também quero colocar aqui, mesmo a gente não estando tratando, que é a questão da igualdade salarial entre homens e mulheres. Então, o que eu quero trazer aqui hoje, o resultado concreto, o interesse desse governo, está junto com a gente na construção da Casa da Mulher Brasileira, de construir processos, de fortalecer o Conselho Estadual, a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, é muito importante. Nós não teríamos o número de feminicídio que nós temos se nós não tivéssemos um país que foi alterado nas últimas décadas pelo ódio que foi colocado nesse país. E esse ódio que estão nas ruas, a intolerância, o desrespeito, é o que tem assassinado e matado as mulheres. Nós precisamos construir nesse país uma outra realidade. Um país solidário, respeitoso,
um país em que as mulheres sejam linha principal e prioridade dos governos. E a prioridade é com políticas públicas, é com recurso, é com poder, é estar nos espaços de poder. Então, eu acho que isso é muito importante. A segunda é a questão de inserir, que é a lei dos 8%, inserir as mulheres que sofrem violência no mundo do trabalho. É um desafio muito grande. Eu não sou adepta de que a mulher não saia da situação de violência só por uma questão econômica. Porque, na maioria das vezes, quem trabalha com as mulheres sabe que ela faz um bico, né? Ela faz a coxinha, ela faz o salgado, ela é faxineira, ela é diarista, ela lava a roupa, ela passa a roupa. Ela se vira. Mas a dependência afetiva, a falta de perspectiva, a falta de esperança para onde ir, o fato de querer ser julgada ou não ser julgada são o que faz a mulher permanecer na situação de violência até a sua morte. Até a sua morte. Portanto, o desafio de construir uma saída, uma perspectiva e construir esperança para essas mulheres é o desafio que o Estado brasileiro tem responsabilidade. E falo Estado brasileiro, porque é responsabilidade do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, do Ministério Público, de todos os órgãos do Estado brasileiro. Mas também, aproveitando que nós estamos com a sociedade civil, também é responsabilidade da sociedade civil. Também é responsabilidade das pessoas. Nós temos feito o Brasil Sem Misoginia, governador, que nós vamos vir lançar aqui na Assembleia. E nós queremos discutir exatamente que a misoginia é o ódio contra as mulheres. É a perseguição que está colocada. E se nós não vencermos isso, nós não vamos vencer nenhum processo de violência. Mas nós precisamos que todas as pessoas, a grande decisão de acabar com o feminicídio e com a violência contra as mulheres depende do Estado prioritariamente, mas depende principalmente de cada um de nós. Eu tenho dito onde eu vou, que se nós não tomarmos uma decisão pessoal de sermos contra a violência contra as mulheres e contra o ódio, nós não vamos resolver esse problema. Nós podemos construir 5.700 casas da mulher brasileira, não vai resolver. Em Brasília, governador, aconteceu um caso no mês passado em que a polícia chegou, foi chamada e chegou lá 8 horas da manhã, a mulher estava morta. Foi ouvir os vizinhos. Um vizinho disse, eu ouvi às 3 horas da manhã ela pedindo socorro. O outro disse, eu ouvi às 4. O outro disse, eu ouvi às 6. Mas alguém só chamou a polícia 8 horas, a hora que a criança acordou e começou a gritar. E a mulher estava morta. A minha pergunta é, a decisão de usar um dedo e ligar para o 190 e pedir ajuda não é uma decisão que cabe só ao governador, só ao prefeito ou só ao presidente da República. Cabe a você. E é isso que nós precisamos fazer no Brasil. A sociedade civil, as pessoas precisam entender que elas têm um papel, o individual, para o coletivo e para o Estado. Somando as responsabilidades, nós vamos resolver esse problema. E, para encerrar, eu tenho que falar da Lei da Igualdade Salarial. Nós conseguimos aprovar a Lei da Igualdade Salarial no Congresso o ano passado. Nós começamos a implementar. E que ironia! A igualdade salarial está na CLT desde 1940, se eu não estiver errada, e da Constituição até 1988. E eu pergunto nesse plenário quem aqui achava ou acha que alguém é contra a igualdade salarial entre homens e mulheres pela mesma função, pelo mesmo trabalho. Eu perguntei, governador, eu apostei, na verdade, que não ia ter ninguém, mas teve. O Conselho Nacional da Indústria e o Conselho Nacional do Comércio entraram no STF contra a Lei da Igualdade Salarial, dizendo que ela é inconstitucional. E a minha grande questão que eu tenho dito, que nós estamos fazendo um debate nesse país, que é um país pela civilização. O que é que nós queremos? Um país civilizatório ou o país da barbárie? Essa é a pergunta.
O país da barbárie é o que mata a mulher a cada 6 horas com feminicídio. O país da barbárie é o país que paga 20% a menos para as mulheres pela mesma função e acha que isso é justo. E quando nós vamos falar de mulheres negras, a diferença é 50%. E nós estamos falando não é de pesquisa. Nós estamos falando de 50 mil empresas, governador, que respondeu ao questionário do Ministério do Trabalho e do Ministério das Mulheres. 50 mil empresas, que representam 17 milhões de trabalhadores e trabalhadoras nesse país. Portanto, discutir a questão das mulheres, ter espaço, ter política para as mulheres, ter uma secretaria forte, ter orçamento, ter a política como centro do governo, da política, as mulheres como centro da política, é muito importante. Ele é estratégico. Você não constrói democracia com 52% da população fora. Você não constrói um país civilizatório com 52% sendo tratado, como disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como segunda categoria, porque é isso que estão chamando as mulheres nesse país. Portanto, o desafio que está colocado, e nesses 2 atos, eu acho que é a grandeza do governo do Rio de Janeiro e do governo do presidente Lula, que colocou isso como prioridade. E falo isso aqui com muita tranquilidade, porque eu disse para ele, presidente, a gente pode negociar. Ele, mas, ministra, o que a senhora quer fazer? O que você quer fazer? Eu falei, eu quero chutar a porta e quero fazer o debate com o Brasil. Porque nós não vamos negociando, escondendo o que está por trás dos preconceitos, atrás da discriminação, atrás da piada, está exatamente os 20% a menos. E aí as pessoas perguntaram, um repórter perguntou, mas, ministra, 19% é pouco. Mas se a mulher ganhar um salário mínimo, é R$ 440 a menos. Se ela é mãe solo, e ela tem 3 ou 4 filhos, ela está na linha da pobreza. Mas nós achamos que porque ela pega ônibus, tem carteira assinada, ela trabalha na empresa, ela não está na linha de pobreza. É desses números que nós estamos falando. É desse país que nós estamos falando. Portanto, eu quero aqui parabenizar o governo do Estado, eu quero convocar, parabenizar o Fórum, mas eu quero convocar todas e a todos que estão aqui, para que, junto com a gente, com o Ministério das Mulheres, com a Secretaria de Política para as Mulheres, com a Comissão da Mulher da Assembleia Legislativa, com a bancada feminina do Congresso Nacional, nós possamos fazer desse país um país democrático, um país justo e um país civilizatório, onde as mulheres façam parte da estrutura fundamental de desenvolvimento, de economia, de participação e de poder. Um abraço no coração. E ouviremos agora a senhora Esther Dweck, ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Bom dia a todas as pessoas presentes. É um prazer estar aqui na minha cidade, também no meu estado. Ano passado, Edmilson, cadê o Edmilson que ele estava? Tá aí, estava aqui, agora está ali. O Edmilson me convidou para que eu viesse ano passado no fórum que houve aqui no Rio de Janeiro, mas infelizmente coincidiu com uma outra data de viagem, eu não pude vir, então esse ano estou cumprindo aí a promessa que eu fiz ano passado. Primeiro eu queria cumprimentar o governador Cláudio Castro, né, governador, a gente também já nos encontramos em alguns eventos que o Ministério esteve junto com o governador, que eu não pude participar, então é muito bom que a gente possa estar junto hoje. Queria cumprimentar a minha amiga e companheira de luta, ministra Cida Gonçalves, que sempre que eu falo depois dela, eu fico um pouco acanhada, assim, porque as falas da Cida são sempre maravilhosas e sempre muito emocionantes e trazendo uma realidade muito forte para a gente. É bom que você mexe com todo mundo, Cida. Todo mundo fica entendendo a importância da participação de cada um nessa luta. Né, queria também cumprimentar a primeira-dama, desculpa, eu ia cumprimentar junto com o governador, Ana Aline, um prazer conhecê-la também. Queria cumprimentar o secretário André Moura, né, que tem uma parceria grande com a gente. Na verdade, esse ano, como eu falei, a gente assinou vários atos já com o governo do Estado. Depois eu vou comentar alguns deles, mas hoje que bom que a gente está aqui junto no Fórum de Parceria. E também do Edmilson, né, que já foi aqui super homenageado por toda essa plateia, pelo convite que ele também já me fez desde o ano passado. A nossa deputada
federal Benedita da Silva, né? Benedita, ela comentou, eu ia falar aqui, o Det e ela, né? Elas estão num filme que acho que vale todo mundo, depois da fala da Cida, reforçar esse filme, né? O Lobby do Batom. Para quem não conhece esse filme, foi toda a bancada feminina na Constituinte, o papel que elas tiveram, e Benedita estava lá como nossa deputada constituinte, garantindo que na Constituição tivesse, né? Como a Cida falou aqui, para reforçar mais uma vez a importância da igualdade dos direitos das mulheres. Então, acho que vale a pena, quem ainda não viu esse filme, procurar para tentar ver, porque realmente é um filme que vale a pena ver e conhecer um pouco essa história. Né, queria também cumprimentar a deputada estadual Tia Ju, né, também cumprimentar a deputada Renata Souza, parabenizá-la também por ser presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, que tem um papel aí fundamental junto com todos os outros órgãos que a Cida citou. Eu não estou com essa nominata a todos os órgãos que atuam na defesa dos direitos das mulheres aqui no Estado. Né, eu vi a Major que foi cumprimentada aqui pela Cida, mas tem mais gente da Defensoria, do Ministério Público. Então, cumprimentar a todas, em nome aqui da Renata. Também cumprimentar a Elika Takimoto, deputada, a Paola, do Rio Solidário. Acho que aqui temos E aí eu quero parabenizar quem montou esse dispositivo, né? Majoritariamente feminino. O governador até brincou que ele e o André eram a cota aqui dos homens nessa mesa. Eu acho muito importante essa mesa. E aí queria cumprimentar a secretária Heloísa para falar para ela uma coisa. Heloísa, vocês não invadiram nada, ao contrário, né, você e a Cida. Esse fórum de parceria justamente são essas parcerias entre a União, estados e municípios, entre estados e municípios. E tudo que a gente ensinou aqui faz parte desse pacote de parcerias, de transferências e do trabalho que a gente tem. E esse fórum, acho que ele tem aí, cumprimentando também a Catiana, que está secretária de gestão do Ministério da Gestão, e a Regina, que é a diretora das parcerias, e toda a equipe delas que estão aqui tocando esse fórum. Esse fórum tem justamente o papel de integrar mais esses 3 níveis, né? O nível estadual, federal, estadual, municipal e a sociedade civil. Como vocês veem aqui, o Edmilson está me falando que conseguiu aqui ter um terço praticamente, né, de representantes federais, estaduais, municipais e da sociedade civil. E para a gente é muito importante essa parceria para que as políticas públicas aconteçam. A Heloísa até mencionou isso quando estava ali aguardando para começar, que de fato as políticas públicas elas acontecem no território, nos municípios, na verdade. E o governo estadual, o governo federal, ele tem o papel de dar o apoio para que as políticas cheguem até a ponta, né? Eu acho que isso é muito importante. E o governo federal faz muito isso através de transferência de recursos. E como é que a gente garante que essas transferências cheguem de fato para as políticas públicas? Eu acho que esse fórum tem esse papel enorme. Aqui, na verdade, tem mais. O Ministério está praticamente todo aqui hoje. Cada hora que eu olho, eu vejo alguém do Ministério aqui. Eu espero que tenha alguém lá em Brasília também, tocando no Ministério. Mas a gente tem aqui a Secretaria de Gestão, está em peso aqui. Estou vendo mais 2 diretores aqui de diferentes áreas, da área de compras, da área de estruturas e de organizações da Secretaria. Estou vendo também a nossa assessoria de cooperação federativa, que tem tido um papel, né, o assessor Danilo, que tem feito a gente desde o início, desde a criação do Ministério, quando o presidente Lula decidiu criar o Ministério. E a gente estava ainda no governo de transição, a gente chegou à conclusão que o Ministério tem um papel enorme nessa parceria federativa. E a gente criou, então, essa assessoria de cooperação federativa para garantir que todas as secretarias teriam esse olhar quando estivessem realizando suas políticas, né? A Secretaria de Gestão ela faz vários normativos que afetam o Brasil inteiro. E muitas vezes não eram ouvidos os municípios, não eram ouvidos os estados, e às vezes se fazia um normativo que não se aplicava. Então, aqui também representando uma área muito importante, que tem uma parceria federativa gigantesca dentro do Ministério, a Carolina Stuck, que é a nossa secretária adjunta de Patrimônio da União, que hoje aqui a gente assinou um ato muito importante, que foi justamente a cessão do terreno para a Casa da Mulher Brasileira e com o município de Macaé, cumprimentar aqui também o vice-prefeito de Macaé. E vou comentar um pouquinho para vocês que esses 2 atos, a cessão do terreno e também a cessão para o Parque Linear, também na praia em Macaé, são parte de um projeto, de um programa que o presidente Lula lançou, que chama Imóvel da Gente, que é um programa de democratização dos imóveis da União, que tem aqui como a SPU, e o nosso superintendente aqui no Rio de Janeiro também, que está aqui, o Pedro Paulo, tem um papel enorme nessa realização. Em breve, o governador vai vir de novo aqui para lançar o Fórum Estadual. Esse programa ele tem fóruns estaduais, onde participam o governo federal, o governo estadual, os governos municipais e movimentos sociais e a sociedade civil. A gente junta todo mundo para discutir justamente como é que a gente tem... Infelizmente, a gente sabe que existem muitos terrenos da União, imóveis da União construídos já em prédios, que estão
abandonados ou tão vazios ou mal utilizados que poderiam ter uma destinação melhor. Então, esses 2 exemplos aqui, né, mas eu queria reforçar principalmente o imóvel da Casa da Mulher Brasileira, que foi, como já foi dito aqui, a Miriam Belchior, que era ministra em 2014 do Planejamento, Orçamento e Gestão, ela chegou a assinar o início desse processo e isso não continuou, infelizmente, pela mudança de governo, que mudou completamente a lógica de olhar para o patrimônio da União, não como um espaço para democratizar e fomentar políticas públicas, e sim simplesmente olhando como um ativo que pudesse ser utilizado para pagar, para gerar receita, para pagar despesas correntes, muitas vezes, né? Enquanto você tem um patrimônio que pode ser muito mais valorizado se você utilizá-lo melhor. Então, desde o início, o presidente Lula me pediu para que montasse esse programa, a gente conseguiu lançar ele em fevereiro desse ano, e é muito importante a gente ver entregas muito emblemáticas, inclusive entregas históricas, né? Como a secretária Heloísa mencionou, algo que dava 10 anos para ser feito, finalmente a gente vai conseguir. E acho que não foi dito nem pela Heloísa nem pela Cida que o recurso para isso já está, acho que elas falaram, mas não só ele está garantido, como ele é de execução muito rápida, né? Então a gente vai, a construção, né, assim que tiver tudo. E aí eu já tenho dinheiro. E acho que uma coisa importante, até eu queria reforçar isso, por mais que eu concorde com o que foi dito aqui, de que tanto o Ministério das Mulheres quanto a Secretaria de Mulheres tem mais recursos, mas uma coisa no governo federal, e a Cida pode reforçar isso, que a gente tem olhado é que, na verdade, essas políticas são transversais, elas precisam de dinheiro de todos os ministérios, não só do seu próprio ministério. Então, nesse caso específico, o dinheiro está vindo do Ministério da Justiça, né, que é justamente um dinheiro para a realização de uma política pública fundamental no Ministério das Mulheres e na Secretaria de Mulheres dos Estados. Então, é muito importante também a gente olhar esse olhar transversal, e tanto no PPA quanto no orçamento do federal, a gente criou o PPA, né, com a política transversal de mulheres, para mostrar todas as políticas que não estão só no Ministério das Mulheres, mas estão em vários ministérios que têm como objetivo ser políticas para as mulheres, né, e no orçamento também, um orçamento com a marcação de gênero, para a gente ver que, felizmente, né, o orçamento das mulheres é maior do que o das secretarias, mas não deixando de reforçar o pleito das duas aqui, que elas também precisam de dinheiro para as secretarias e para o Ministério para reforçar políticas específicas que são tocadas diretamente pelo Ministério. Eu cumprimentei todos que estão aqui, acho que sim. E aí eu queria falar só algumas coisas, algumas outras coisas importantes. Primeiro, eu queria, assim, mais uma vez, me solidarizar com o Rio Grande do Sul. Já foi mencionado aqui, né? A gente sabe que a gente está vivendo no país uma situação no estado inédita, mas que está no país, se a gente for olhar, dificilmente tem eventos de tamanha dimensão, né? A gente está vendo talvez cidades inteiras foram destruídas, uma situação de uma calamidade sem precedentes, né? Infelizmente com muitas perdas, né? Perdas de vidas, perdas materiais e também até de capacidade de implementar coisas. E a gente está muito feliz, na verdade, com essa união que houve do Brasil inteiro, né? O governo estadual que já mencionou como o governo estadual também está se disponibilizando nessa ajuda, mas está acontecendo no Brasil inteiro. E até reforçar que essa união, infelizmente, ainda tem gente fazendo mentiras, fake news com uma coisa tão grave que está acontecendo. Eu acho que a gente tem que combater muito fortemente isso. A Cida falou muito aqui do Estado democrático, de quanto a política para as mulheres tem esse papel de civilizatório, né, da gente conseguir ter um Estado que realmente pense a todos, olhe para todos. E a gente, infelizmente, vê que no momento de tristeza, de comoção e de superunião nacional, ainda tem gente tentando destabilizar, criar confusão com algo que é tão caro, né? Então, acho que eu queria mais uma vez reforçar que o governo federal, como vocês viram, o presidente Lula está envolvido desde o início com isso. A gente tem tido salas de situação diárias para fazer acompanhamento, lançamento E acho que foi uma união muito grande entre as prefeituras, o governo estadual e o governo federal, e, obviamente, a sociedade civil, que teve um papel fundamental aí. Também, inclusive, com voluntários, no resgate das pessoas e na capacidade de mobilizar apoio, né? Então, acho que isso, de fato, é um momento muito triste, mas acho que fico feliz que a gente consiga ainda ter essa união, que era um pouco o lema do presidente, né? União e reconstrução, e eu acho que a gente tem esse trabalho muito forte, né? A gente tem, no Ministério, algumas ações importantes de parcerias federativas, como eu já falei. Mais uma vez, reforçar o quanto esse fórum tem esse papel importantíssimo. E o fórum ele atuou muito, já foi mencionado aqui, as políticas de cultura, né, a Política Nacional Aldir Blanc e o novo PAC, né, a área de transferência da União, o PAC
tem políticas que são executadas diretamente pelo governo federal, mas muitas são transferências da União para a execução de obras estaduais e municipais, e esse fórum ele discute bastante esses temas, né? E a gente tem tido um trabalho dentro do Ministério, na área da Secretaria de Gestão, de reforçar a maneira como de centralizar as transferências, né? Centralizar em termos, inclusive, do sistema que faz isso para facilitar a vida de todo mundo, e aqui discutir com todos que atuam na ponta como é que a gente melhora isso. O programa imóvel da gente eu já falei, mas mais uma vez reforçar que a ideia nossa do governo federal com esse programa foi justamente mudar a lógica que estava vindo anteriormente, de simplesmente alienação do patrimônio, para uma lógica de melhor utilização. Eu queria reforçar que isso, do ponto de vista econômico, né, eu sou economista, é algo que, na verdade, você ganha muito mais economicamente. Você valoriza o seu patrimônio e não simplesmente vende um patrimônio para pagar a despesa corrente. É como se a gente vendesse a nossa casa para simplesmente... Claro que a gente sabe que quando uma família chega num ponto de ter que vender um imóvel para poder comer, a gente está numa situação muito grave, né? Infelizmente, o governo federal não precisa fazer isso, vender imóvel para pagar a despesa corrente. Tem outras receitas para isso, e os imóveis têm que ser valorizados na sua função de imóvel que possa ser destinado para uma política pública, né? A gente tem 4 grandes áreas nesse programa. A gente tem a área de habitação, que é a principal, talvez, do programa. A gente tem de regularização fundiária. A gente tem conseguido fazer isso em várias cidades e estados brasileiros. Tem um programa onde se encaixa muito bem esses 2 que a gente assinou hoje, que é o de apoio a políticas públicas, né, tanto ligado ao novo PAC, mas demais políticas públicas prioritárias dos governos estaduais, federais e municipais. Então, aqui se aplica bem. E um terceiro que eu vou assinar hoje à tarde com o prefeito também, Eduardo Paes, que já fizemos um ato em Brasília, mas hoje vai ser, de fato, a sessão do prédio lá, o Barão de Mauá, da Estação Leopoldina, que todo mundo aqui carioca sabe que é um espaço... Exatamente. Essa música é... A gente sabe ali, é uma área central no Rio, que está totalmente, infelizmente, abandonada e vai ser revitalizada para um ganho gigantesco para todo mundo. Né? Isso foi o governo estadual tem um papel importante também ali na área da Estação Leopoldina, e a gente agora, hoje à tarde, vai fazer a sessão do prédio do Barão de Mauá para que ele comece o seu restauro. A gente, inclusive, já estava com um projeto pronto na federal, mas a gente está fazendo essa parceria agora com o município. E ali, na verdade, o resto da área, né, onde a gente tem os trilhos e tem a estação propriamente dita, não a continuação do trilho, porque a Estação Leopoldina vai até Minas Gerais, né? Então, não é até Minas Gerais. Mas ali na parte grande da estação propriamente dita, a gente está discutindo um grande empreendimento que vai incluir, provavelmente, habitação, vai incluir outros equipamentos sociais ali naquela região para revitalizar a região. E a gente tem visto, cada vez que se revitaliza um prédio que é abandonado, todo município ganha, todo estado ganha, tanto do ponto de vista, obviamente, de ter um espaço melhor, mas de valorização econômica, dos próprios empreendimentos econômicos em volta, eles se valorizam, tem mais gente. Então, esse tem sido o nosso grande. Aí, quando você põe isso tudo na ponta do lápis, no final, até talvez de arrecadação, você vai ganhar muito mais que simplesmente alienando aquele imóvel. Então, para a gente, isso tem sido um grande trabalho. Então, mais uma vez, foi a construção do Parque Linear em Macaé, uma parceria com a Prefeitura. Hoje, aqui, o caso da Mulher Brasileira, com uma parceria importantíssima com o Governo Estadual e o Ministério das Mulheres, né, e a gente vai ter à tarde a Estação Leopoldina. E eu acho que eu queria reforçar também o ACT Mulheres, né? Acho que as duas, tanto a Cida quanto a Heloísa falaram, mas eu queria reforçar isso. Em 8 de março de 2023, né, Cida, o presidente assinou um decreto que é uma regulamentação da lei de licitações no Brasil. A nova lei de licitações, ela previa essa possibilidade de contratação de mulheres em situação de violência. A gente regulamentou isso através do decreto. Só que é muito importante entender que quem tem o cadastro de mulheres vítimas de violência é o Estado, na verdade, não é o governo federal. Então, por isso a importância dessa parceria. Eu acho que o caso da Mulher Brasileira junto, né, aí sim a gente vai ter uma capacidade de identificar essas mulheres, porque muitas vezes quem identifica é a polícia, né, e obviamente em parceria com o governo estadual. Mas aí a gente tem feito um trabalho, a gente teve a primeira contratação em Brasília já com mulheres vítimas de violência, e a gente está vendo que isso é um trabalho que envolve, não é simplesmente a contratação, é como é que essas mulheres chegam no ambiente de trabalho, como é que elas são inseridas, integradas, mantendo a sua
respeitando a privacidade delas, elas não são expostas. Todo mundo sabe, essa foi a pessoa contratada em situação de violência. Não, elas não são expostas a isso, mas, claro, o gestor sabe quem é e faz todo um acompanhamento para que elas possam, de fato, encontrar maior dignidade, né, Cida? Acho que isso é muito importante, o que a Cida falou, concordo inteiramente. Não é só uma questão de saída econômica, né, de ter que isso é importante, sem dúvida nenhuma, mas não é suficiente. E acho que para a gente essa parceria com o governo do estado é fundamental para que a gente possa ter esse cadastro. E o Rio de Janeiro é um estado com muitos órgãos da administração pública federal. Então a gente tem muitas licitações feitas aqui de contratos terceirizados onde vão ser inseridas as mulheres, e a gente vai poder fazer. A gente está montando um manual de como fazer isso, né, Cida? Para cada órgão que receber, saber como atuar para que essas mulheres se sintam bem recebidas e consigam, de fato, aumentar a sua capacidade de atuação. E aí tem uma outra parceria, duas parcerias importantíssimas com o governo estadual que eu queria reforçar, que é na área de governo digital. Ano passado a gente teve um evento lá em Miguel Pereira com o governador, infelizmente eu não pude estar presente. A gente tem parcerias muito importantes de transformação digital com o governo do estado, mas eu queria identificar duas importantíssimas. Uma é a carteira de identidade nacional, e dizer para vocês que a gente vai acelerar a emissão, apoiar o Estado a acelerar. Quem emite carteira de identidade são os governos estaduais, mas a gente tem agora uma carteira nacional, ou seja, até para o pessoal da área de segurança sabe a importância disso, mas é muito além da área de segurança. Essa nova carteira é um ato de cidadania, na verdade, onde a gente vai conhecer o cidadão, tanto o governo estadual quanto o governo federal, para que a gente possa, inclusive, melhorar a nossa capacidade de fazer políticas públicas. Aqui o Rio de Janeiro já está emitindo. Ainda não é a única emissão, a gente ainda tem convivência aqui, mas a gente vai apoiar o Estado para que a gente possa acelerar esse processo aqui no Estado do Rio de Janeiro. E, se tudo der certo, em parceria também com o Ministério da Justiça, a gente vai conseguir que todo mundo troque a sua carteira. Então, não só a nova emissão, mas todo mundo terá que trocar a sua carteira. O prazo, hoje, é de 2032, mas a gente vai tentar trazer esse prazo para 2026, né, que é a nossa ideia, porque isso tem um potencial gigantesco de melhorar a atenção ao cidadão, né? Para a gente isso é muito importante. E o outro é o Programa Nacional de Processo Eletrônico, que o Rio de Janeiro já é um parceiro nosso, justamente todo mundo conhece talvez o SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações, o governo estadual já utiliza, mas é para levar isso para os municípios, né? De novo, reforçando o fato de que a gente não tem capacidade, não adianta só o governo federal estar bem estruturado, o governo estadual também. Se os municípios não tiverem, as políticas não vão chegar tão bem na ponta. Então, o governo estadual assinou com a gente um programa que é justamente para levar para os municípios o SEI, mas não só o SEI, é todo o processo eletrônico que inclui outros sistemas desenvolvidos no âmbito do governo federal para os municípios. Então, mais uma vez, agradecer essa parceria que foi assinada acho que no início desse ano, e a gente não pôde fazer um ato aqui. E para terminar, eu queria parabenizar, então, mais uma vez, a equipe da SEGES, né, da nossa Secretaria de Gestão e Inovação, em nome da Catiana, da Regina e de toda a equipe delas. Também a Secretaria de Patrimônio da União, Carolina e Pedro Paulo, que é nosso superintendente, e toda a equipe também, que viabilizaram esses dois empreendimentos. A secretária Heloísa, o elogio dela para a celeridade é a vocês, né? Não é só, obviamente, essa equipe aí que fez. Ao governo do estado por essa parceria, que a gente tem essas diversas parcerias que eu mencionei, além das que a gente assinou hoje. E é justamente um compromisso do presidente Lula nesse processo de união e reconstrução. Uma das reconstruções mais importantes de união é esse Pacto Federativo Brasileiro. A gente sabe que a gente teve momentos de competição federativa, né, de um ficar brigando com o outro, mas a visão do presidente Lula é o contrário. A gente não vai conseguir dar uma melhor vida à nossa população se a gente não tiver uma cooperação entre os entes federativos. E aqui acho que a gente está celebrando mais um ato desses e, mais uma vez, agradecer toda essa parceria. Obrigada e bom evento a todos. E, senhoras e senhores, com a palavra, o senhor governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Bom dia, gente. Bom dia. Viu, pessoal? Tá animado, viu, ministra? Queria começar aqui cumprimentando minha esposa, Analine. Queria cumprimentar as nossas ministras presentes hoje aqui, a ministra Esther e a ministra Cida. Queria cumprimentar a nossa bancada feminina, nossa deputada federal Benedita da Silva, ex-governadora desse estado. Outro dia eu perguntei para a Benedita se ela queria trocar, ela falou que nem por nada.
Queria cumprimentar também a nossa bancada estadual, a deputada Renata Souza, a deputada Érica Takimoto, e a deputada Tia Ju, nossos secretários presentes hoje aqui, secretário André Moura, secretária Heloísa Aguiar, o Mauro Azevedo, secretário de Ciência e Tecnologia, a doutora Carla, procuradora de Justiça e coordenadora do Centro de Atendimento à Violência Doméstica, a nossa Paola Figueiredo, presidente do Rio Solidário, o Celinho, vice-prefeito de Macaé, a Carolina Alves, a presidente da FAETEC, minha querida amiga delegada Tatiana, delegada diretora do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher, a Major Bianca Neves, que agora está com essa missão, desde que a nossa Coronel Cláudia foi agora para a comunicação. Seja bem-vinda. Já estava na equipe e agora coordenando. Coronel Cláudia agora é grandona, é poderosona ela. Tá na comunicação. Eu fiquei deputada, fiquei assim, deixo ela ir ou não? O amor que eu tenho pela Coronel Cláudia, mas para a carreira dela era importante, a gente sabe como é importante mulheres e espaços de poder. Então a Coronel Cláudia hoje está numa função super importante na Polícia Militar, e mesmo com todo o amor à função que ela exercia, eu não podia atrapalhar a carreira dela, e a Coronel Cláudia está aí na comunicação social agora da Polícia Militar. Gente, muito rapidamente, até porque já está chegando daqui a pouquinho a hora do almoço já, mas eu vou dividir minha fala breve em dois momentos. Um delas falar da questão do fórum em si, da questão da rede de parcerias, dos gestores, e eu queria dar boas-vindas a todos que não são daqui ou que vêm de municípios mais distantes, dizer que vocês têm um grande evento. Eu me recordo bem, ainda assumindo o governo, que uma das minhas primeiras atitudes foi a recriação da Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão, que na época era ligada, estava junto com a Casa Civil, e eu falei que isso era muito contraproducente. Quando você tem a Casa Civil, que é aquele que tem obrigação de ficar mandando fazer, e a Secretaria de Planejamento, que é aquele cara que falou, economiza aí, vai devagar. Então era uma situação meio esquizofrênica, a mesma secretaria ter dois papéis totalmente antagônicos, e a gente então toma a decisão de recriar a Secretaria de Planejamento e Gestão, exatamente para que a gente pudesse cuidar melhor do orçamento público, cuidar melhor dos processos de gestão, para que a gente fizesse essa parceria com os gestores municipais, para que a gente tivesse um processo, Esther, de escuta aos municípios, sobretudo após a concessão da SEDAI, onde criamos o Pacto RJ. Era muito importante que não fosse o Estado que determinasse nas cidades aquilo que investiríamos, aquilo que faríamos, mas que os municípios apresentassem os seus projetos. E assim foi feito através de uma grande parceria com os municípios, onde os prefeitos, os secretários, colocaram para o governo quais eram as suas prioridades, quais eram as suas demandas, e a gente pôde fazer o maior plano de investimento que o Rio de Janeiro já teve, que é o Pacto RJ. E aí, quando o André Moura tinha que voltar para Brasília, queria me deixar, eu falei, você não vai me deixar não, sergipano, tu vai ficar comigo aqui. E eu convidei então o André Moura, que com toda a sua experiência de Brasília, pudesse ajudar o Rio de Janeiro nessa relação federativa com o governo federal. Que a gente pudesse... Que geralmente, né, gente, o político ele fica reclamando, né? Ele fica chorando, pô, eu queria mais dinheiro para isso, eu queria mais dinheiro para aquilo. E numa conversa minha com o André Moura, ele falou assim, governador, o que tem de dinheiro lá que a gente não vai atrás? Que a gente fica aqui chorando, reclamando, falando, mas não entrega projeto. Não vai lá e não qualifica os profissionais municipais. A gente fica daqui chorando, os municípios chorando, e vamos partir para um processo de trabalho, de qualificação, de apresentação de projeto.
Então montamos na representação de Brasília um setor que o Edmilson toca tão bem. Queria mais uma salva de palmas para o Edmilson. Nosso subsecretário, que cuida tão bem. E eu já cheguei a participar, ministro, de mais de um evento com ele, lançamento de qualificações, colocamos uma estrutura lá para poder atender os municípios, porque não adianta, gente, ninguém vive no país ou no estado, as pessoas vivem numa rua que fica no município. É na ponta que a coisa acontece. É lá, é no dia a dia, é na lida diária, é o cidadão que de manhã cedo, no dia de chuva, tem que colocar um saco de plástico no papel porque não tem a sua rua minimamente asfaltada. É a pessoa que vai lá no posto de saúde e não tem o médico. É a criança que vai na sala de aula e não tem uma sala de aula. E falar nisso, ontem lançamos o projeto das lousas digitais em todas as escolas do nosso estado. Vai ser realmente um processo muito disruptivo de todas as escolas estaduais passarem a ter lousa digital. A gente está muito feliz em ter lançado o edital ontem. Vai ser, com certeza, muito disruptivo. E, na questão da gestão em si, eu lembro que eu ainda vice-governador, tive a oportunidade de ir à Estônia, conhecer o modelo de governo digital deles. Nós tínhamos a vergonhosa posição no Rio de Janeiro de 21º estado em governança digital e 24º em segurança de dados. Para o Rio de Janeiro é vergonhoso isso. Nós começamos um projeto, então, de investir, primeiro SEI, depois fomos o primeiro estado a aderir ao GovBR. Então, o Rio de Janeiro vem evoluindo muito. De 21º passamos para 16º, depois para 9º. Ano passado fomos o 3º e estamos disputando esse ano a primeira colocação como estado mais de governo digital do Brasil, a maior governança digital. E tivemos agora, mês passado, também passamos para a 3ª colocação em dados mais confiáveis do Brasil. Então, essa questão da governança digital tem melhorado muito, isso gera transparência, isso gera respeito ao governo, ao dinheiro público, mas mais que isso gera acesso. Acesso à população àquilo que é governamental, mostrando que a gente aqui não gere o que é nosso, nós gerimos o que é deles. Quem é dono desse Estado aqui são os 17 milhões de pagadores de impostos, de habitantes que vivem, que empreendem, que tratam, que cuidam de suas famílias aqui. É para eles que nós todos, servidores públicos, trabalhamos. Então, queria dizer que é um orgulho ter o 28º Fórum aqui no Rio de Janeiro. Encerrando essa primeira fase, eu sempre conto um caso que me aconteceu. Eu estava lá em Lisboa, no Fórum Jurídico, e éramos eu, o governador de Goiás, e o ministro André Mendonça. E o governador de Goiás começou a contar um monte de feito dele. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar depois de tudo que ele está falando, né? Aí ele estava exagerando só um pouquinho, gente. Para não dizer que ele estava exagerando muito. Aí eu falei, olha, gente, se você quiser tudo isso que o governador de Goiás está falando, você pode ir para Goiás. Mas se você quiser ser feliz, você vem para o Rio de Janeiro. Então, que vocês sejam felizes, além de trabalhar muito, sejam felizes. Sextou no Rio de Janeiro. Mas trabalhando. Sextou trabalhando no Rio de Janeiro. E a gente fica feliz em recebê-los aqui. E falar não menos, mas falar da importância da questão da política da mulher. Eu queria dizer que isso tem sido um grande aprendizado na minha vida. Eu ainda, como vice-governador, eu ganhei de presente o Instituto de Segurança Pública na época, o ISP. E o primeiro trabalho na minha gestão que nós lançamos foi o dossiê Mulher, ainda em 2019. Foi o lançamento do dossiê Mulher. Eu lembro que eu peguei aquele dossiê e a gente estava conversando antes da apresentação. A primeira coisa que mais nos incomodava era a subnotificação.
tínhamos um processo de subnotificação que, às vezes, em busca de um dado que pareça ser melhor, que parece, não temos tanta feminicídio, não temos tanta violência, não. Temos muito. O que temos é uma falta de acesso à mulher para que ela possa fazer a sua denúncia, lutar pelo seu direito. Então, começamos a trabalhar na possibilidade e na abertura de projetos para que a mulher pudesse lá fazer a sua denúncia. Eu lembro que, naquela época, uma mulher, se chegasse numa delegacia, ministra, ela era direcionada para o centro da cidade, para a DEAN. Porque lá era especializada. Não. O atendimento à mulher tem que ser onde ela chega. É o Estado que tem que ser disponível e não ela que tem que ir lá buscar o local. E a gente conseguiu mudar a lógica na Polícia Civil de toda a delegacia ter uma ala de atendimento à mulher. É uma briga muito. Depois, a Patrulha Maria da Penha, que era qualificar os profissionais de batalhão, que eles tinham que ter a visão ativa e passiva. Ou seja, num processo de patrulhamento ou de socorro, chegar rápido, e no atendimento, a mulher que chegava lá. Então, não podia ser só passivo, tinha que ser ativo, tinha que ir para frente. A mulher em casa tinha que se sentir protegida e o agressor tinha que temer o Estado. O agressor tem que temer o Estado. Ele não pode ter a lógica de que nada vai acontecer com ele. Ele tem que saber de que, se ele fizer, ele será punido exemplarmente. E aí você vai começando um processo de mitigação dessa questão da violência. E depois, ainda durante o processo eleitoral, a Analine, junto com um grupo de mulheres, me cobrou, então, a criação da Secretaria da Mulher. Fizemos esse compromisso. Hoje, vamos falar de orçamento aqui. Vou dizer uma coisa bacana. As secretarias de maior orçamento do Estado hoje são tocadas por mulheres. A Secretaria de Saúde é tocada por mulher, a Secretaria de Educação é tocada por mulher, a Secretaria de Assistência é tocada por mulher, a Secretaria de Cultura é tocada por mulher, a Secretaria de Administração Penitenciária tem a primeira mulher na história do país, que é uma mulher que toca a administração penitenciária, que é no Rio de Janeiro. Então, ministra, muito além da questão somente da Secretaria da Mulher, e essa é a minha cobrança para a Heloísa, que eu não quero uma caixinha da mulher. Eu quero a mulher transversal entre todas as secretarias. A mulher não pode viver de projeto A, projeto B, projeto C, não. Ela tem que estar inserida em toda a política pública do Estado. Eu tenho cobrado isso para a mulher e para a pessoa com deficiência, que é outra área também que a tia Ju sabe que a gente milita já há muitos anos juntos. Não tem que ter uma caixinha da pessoa com deficiência, não tem que ter uma caixinha da mulher, tem que ter transversalidade. Tem que essas duas políticas tão importantes tem que estar na Secretaria de Obra, na Secretaria das Cidades, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Planejamento, na Secretaria da Fazenda. Então a gente vem batalhando. A minha cobrança para a Heloísa, eu pedi para ela 3 grandes pilares. Pedi para ela a coordenação e organização de todos os projetos de governo em relação à mulher. Pedi para ela a questão do diálogo com a sociedade civil, para que a gente não faça o que o governador, o que a secretária queiram, mas a gente faça o que a sociedade está precisando. E a terceira é que a gente possa garantir que nós tenhamos um Estado que a política pública da mulher seja a prioridade. Então, foram esses 3 pilares que eu pedi para a secretária Heloísa. Cobro ela para caramba, gente, eu sou chato à beça. Eu cobro ela muito. Cobro que a gente, no Carnaval, a gente fez lá nossa campanha forte, mas muito mais que isso, que cada secretário que sente na minha sala, eu posso chegar para ele: por que você não está fazendo o programa A, B e C? Tanto que a única secretaria que fica no meu andar no Palácio é a Secretaria da Mulher. Exatamente para que se demonstre o prestígio que ela tem
com o governador. Não há mais nenhuma secretaria no meu andar que não seja a Secretaria da Mulher. Agora ela está pegando espaço melhor lá, mas a gente fez questão que no primeiro ano ela ficasse do meu lado, porque a gente sabe que na política a gente é a questão de prestígio. E a questão do orçamento é exatamente essa. Quanto mais tiverem projetos, foi o que a ministra falou, a gente tem que ter dentro das secretarias o dinheiro reservado, e a Heloísa sabe, tudo que ela pede a gente faz, nunca faltou dinheiro para a Secretaria da Mulher do Rio de Janeiro, não. Isso aí, a Assembleia Legislativa está aí para ajudar a colocar, e temos as nossas deputadas mulheres para colocar, mas muito mais que o orçado é o que é executado, e o que é executado a gente está fazendo. Bom evento a todos. Registraremos agora uma foto oficial e, além dos integrantes aqui desta mesa de abertura para a foto, convidamos para subir ao palco para a foto a senhora Lidiane de Paula, secretária de Políticas e Promoção das Mulheres do município do Rio de Janeiro, a doutora Renata Medina, magistrada coordenadora estadual da Mulher em situação de violência doméstica e família do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a doutora Flávia Nascimento, representando a Defensoria Pública, a doutora Tatiana Queiroz, delegada diretora do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher, a doutora Carla Araújo, procuradora de Justiça e coordenadora do Centro de Atendimento à Violência Doméstica, a senhora Bianca Neves, Major PM, coordenadora da Patrulha Maria da Penha, as senhoras Fabiana Santos e Neide Jane Carvalho, conselheiras da Sociedade Civil do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Secretária Juliana Fontes, secretária municipal da Mulher de Duque de Caxias. Carolina Stuck, secretária executiva da Secretaria de Patrimônio da União.